de todo mundo. E uns recadinhos antes é que, primeiro, o Forms vai ser disponibilizado no chat, então todo mundo fica atento. Quem quiser prestar o processo seletivo tem que entrar no chat, tem que entrar no Forms, tem que colocar a presença e entrar no grupo do WhatsApp, porque a gente vai colocar lá o link, todas as informações. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que as perguntas também pode colocar no chat, que aí a gente vai conversando, vai vendo no final tudo. Queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez aqui e convidar vocês a participar cada vez mais das nossas atividades, que vai ter muita coisa legal por aí. E, primeiro de tudo, eu queria agradecer ao nosso preceptor, Dr. Diego, que ele super topou, entrou nessa com a gente. Ó, Giovana, pode mandar o link no grupo do pessoal, pode mandar. E ele super topou, entrou nessa de cabeça. Então, doutor Diego, muito obrigada pela presença, por aceitar fazer essa aula, por aceitar ser nosso preceptor. Doutor Diego, ele tem um currículo enorme. Ele é médico emergencista pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é um dos diretores da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esporte de Aventura. Ele trabalha no Hospital das Clínicas, no Albert Einstein, no SAMU. Ele é instrutor do PHTLS, do AWLS, então ele tem um currículo enorme. Ele é pai da Morena. A Morena é a pessoa mais hardcore que todo mundo aqui. Então, muito obrigada, Diego, de coração aí. Então, fica à vontade. Obrigado, pessoal, pelo convite. Vocês sabem que essa é a minha paixão dentro da medicina, né? Medicina de áreas remotas. Então, eu estou com vocês nessa e vamos fazer bastante coisa legal aí. Começando por essa primeira aula, né? Esse nosso primeiro encontro. E a gente vai planejando nossos próximos passos aí, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Então, vamos lá. Nossa conversa hoje é sobre serpentes venenosas. Então, quem são, onde vivem, o que comem, quem são essas serpentes? O repórter de hoje sou eu. Essa é a Morena aí que vocês já estão conhecendo. Essa pessoinha agora ela está um pouco maior, falando um pouco mais agressiva e violenta. Mas essa é a Morena que vocês vão ouvir falar. Só fazendo um resumão, eu nem gosto muito de falar de currículo, essas coisas, quando eu vou fazer aula, mas eu resolvi falar para vocês por conta de eu ser o preceptor de vocês agora, né? Acho que vale a pena vocês entenderem como que eu cheguei até hoje. Então, me formei em Mogi, fiz faculdade em Mogi, fiz medicina de emergência na primeira turma lá de medicina de emergência do HC. Em 2014, eu fui oficial do Exército lá na Amazônia, bem na fronteira mesmo. Nos últimos 6 anos eu faço pré-hospitalar, então continuo com contato com pré-hospitalar. E sou diretor da BIMAR desde da nossa gestão passada, então desde 2018. E sou membro da BIMAR desde 2013, muito próximo de quando a gente fundou a BIMAR. Eu sou referência técnica da UPA Vila Santa Catarina, lá pelo Einstein, e sou instrutor desses cursos aí que vocês estão vendo. E sou cofundador da Emergência Omni também, que é a nossa página de conhecimento médico aí no Instagram. Agora, mais importante do que tudo, eu sou escalador de rocha, sou mergulhador avançado na UFO também, trilheiro, faço muita trilha, gosto muito de acampar em meio do mato, e é isso que me trouxe até juntar essas duas coisas, né? Medicina de emergência com outdoor. E agora, preceptor da Liga Acadêmica de Medicina Humanitária e Expedição do Santa Marcelina, aí com vocês. Então, vamos lá. O que eu vou aprender no nosso programa de hoje? Primeiro, quem é quem? Eu vou saber qual cobra é qual cobra. Vocês vão aprender a identificar isso. Reconhecer qual foi a cobra pela clínica do paciente, que é muito mais importante. Tratar esse paciente tanto lá na selva quanto dentro do hospital. E, além de tudo, vocês vão entender que a gente não é biólogo, não adianta a gente ficar tentando ser biólogo, que a gente não é. Vou deixar essa literatura sugerida. Em alguns slides vocês vão ver a referência de cada um, mas deixem isso aí como uma literatura suplementar para vocês também. Quem mata mais, então? Começando por número, né? Número de óbitos. Então, mosquito, por malária, por dengue, enfim, pelo 1 milhão de coisas que o mosquito transmite, é o que mais mata. Em segundo lugar, vem o humano. E em terceiro lugar, as cobras. Então, em torno de 50 a 100 mil mortos por ano causados por cobras. E depois tem uma lista um pouco mais curiosa aí para baixo: hipopótamo, crocodilo, enfim.
E onde elas vivem, então, onde que acontecem esses acidentes? Esse é um mapa de densidade de acidentes em trabalhadores por cobras, por serpentes peçonhentas. Então, as cores mais escuras são onde existem mais acidentes. Eu não sei se vocês conseguem ver ali, mas ali na Amazônia, bem próximo da fronteira com a Colômbia e Venezuela, é aquela cabeça do cachorro. É ali que eu morei e que aprendi muita coisa sobre serpentes também, quando eu estive no exército. E onde que essas cobras picam? Onde são os acidentes, então? Só para vocês compararem com aranha e escorpião, então aranha e escorpião é principalmente mão, né? Serpente é principalmente pé, é diferente. E em segundo lugar, a mão. Pé, principalmente por quem está andando de trilha, fazendo trilha com chinelo, descalço, enfim. E mão, quando você vai limpar a área do seu acampamento, quando você vai limpar, pegar alguma coisa do chão e acaba tendo uma cobra ali, por defesa, ela acaba te atacando. Então, são os dois locais mais comuns. E imagine que vocês estão na trilha, lá com o namorado ou namorada de vocês, ou com alguém da família, e ele ou ela falam, amor, tomei uma picada de cobra. E agora? Não importa se vocês estão no primeiro ano da faculdade, no segundo ano, no sexto ano, vocês são os médicos da família a partir do momento que você assinou medicina ali no seu vestibular. Então, você já é estudante de medicina na empresa medicina, em relacionamento sério com medicina. Essa é a hora de manter a calma e colocar o seu conhecimento médico em prática. É só uma mordida de cobra, é só uma picada de cobra. Então, a gente vai entender o que a gente precisa saber para atender esse paciente. Primeira coisa de tudo, segurança da cena. Alguém foi picado pela cobra, você não pode ser picado de novo. Não pode ter uma nova vítima. Ou a pessoa não pode tomar uma segunda picadura para essa cobra. Então, primeiro de tudo, sair de perto de onde aconteceu o acidente. Não tentar matar a cobra. Muitos segundos acidentes acontecem quando alguém vai tentar matar essa cobra. Vai tentar ir lá com a faca ou facão, enfim, para tentar destruir esse animal e acaba tomando mais uma picada. Então, ao invés de uma vítima, são duas vítimas. Tomou a picada de cobra? Deixa a cobra embora e pronto. Se por algum motivo essa cobra foi morta, foi capturada, aí você pode levá-la para o hospital, mas nunca recomende isso para o seu paciente, também nunca faça isso em área remota. A avaliação inicial vai ser a mesma para todo paciente, e esse mnemônico a gente vai usar também para reavaliação. Então imagine que você teve um paciente vítima de picada por coral, por exemplo, que vocês vão entender que ela pode evoluir para insuficiência respiratória muito rápido. Então, às vezes, você está tirando o paciente começa a perder a liberdade de via aérea, ele começa a ficar muito cansado, começa a não conseguir caminhar mais. Então, é importante que a gente faça essa avaliação inicial no começo e repita. O que é essa avaliação inicial, então? M de main hemorrhage, ou massive hemorrhage, hemorragia maciça, né? Segundo, de via aérea, respiração, circulação, e o H de hike ou helicóptero. O que significa isso? Tirar o paciente dali. Você decidir como que esse paciente vai ser transportado da forma mais rápida possível. E pode ser que na área remota, essa forma mais rápida possível seja o paciente mesmo caminhando, ou carregado por alguém, ou carregado numa maca, porque muitas vezes você não consegue chegar o resgate até esse paciente. Ele vai ter que sair de lá de uma forma diferente que não numa ambulância, né? Sair do meio da trilha, sair do barco, sair de uma ascensão em escalada, enfim. Você vai tirar esse paciente dali. E depois do transporte, o soro antiveneno. Você tem que levar esse paciente para algum lugar logo, para tomar o soro antiveneno. Então, sempre que você for para algum lugar, você tem que saber qual que é a sua referência. Você tem que fazer uma pesquisa local. Isso já é na sua avaliação pré-expedição, né? Você saber aonde que tem soro antiofídico ali na região, para você já ir direto para esse hospital. Para você não ter que ir numa UPA, depois dessa UPA ter que ser transferido para outro hospital para receber o soro. O soro tem que ser rápido, né? Então, isso você já tem que ter como referência antes da viagem, inclusive. E prevenir complicações. Sobre o transporte, como que a gente transporta esse doente? O ideal é a gente deixar esse paciente quieto. Então, a gente deitar, aquecer o paciente, tirar tudo que for acessório, joia, pulseira, meia, enfim, porque esse membro vai começar a inchar. E se inchar com algum acessório, esse acessório pode fazer um torniquete no membro e você perder aquele dedo, enfim, piorar a isquemia daquele paciente. Então, remover todos os acessórios enquanto o membro ainda não está inchado. Lavar com água e sabão o local da picada e identificar o local. Será que foi só no tornozelo? Será que tomou mais de uma picada? Será que tem algum outro segundo local? Examinar o paciente por inteiro e ver se tem alguma outra queixa.
e de manter o membro parado com uma elevação passiva e articulação estendida. Basicamente é você deixar o paciente tranquilo. Só que às vezes não dá. Às vezes não dá para transportar o paciente desse jeito no meio de uma trilha. Então às vezes ele vai ter que ir andando mesmo e você vai ter que só prover um apoio para ele, para você tirar ele de lá. Agora, o que eu não faço? Essas são fotos que eu tirei lá na Amazônia, enquanto eu estive lá, que é uma paciente que foi picada por uma cobra. O marido foi lá, matou a cobra, desossou, tirou toda a coluna vertebral da cobra e fez um torniquete com o couro dessa cobra. É uma coisa assim, absurda de imaginar. Mas ele fez isso e trouxe lá pra gente. Então, o primeiro conceito, não se aplica torniquete em picada de cobra. A gente não impede a recirculação do paciente fazendo torniquete. O que viram nos estudos antigos, que já compararam torniquete com não aplicar torniquete, viram que aumenta o tempo de internação e pode piorar o prognóstico do paciente. Então, hoje a gente não faz torniquete. Não fazer o que mais? Não fazer incisão, não romper bolha, não suturar enquanto... não suturar aquele ferimento pungiforme, não sugar o veneno. Tem vários estudos que tentaram fazer modelos animais para sugar o veneno e ver como seria a taxa de extração desse veneno. No máximo, você consegue extrair ali 2 ml de uma solução misturada de tecido subcutâneo com veneno, enfim. Não é nada efetivo e pode piorar. Não colocar gelo, não fazer torniquete, não aplicar choque elétrico, enfim, tem várias coisas malucas aí descritas na literatura que a gente não vai fazer. Chegou no hospital. Vocês sabem que nosso pronto-socorro é igual ao Grey's Anatomy, é exatamente assim. Chegando no seu PS, o que você vai fazer? Abordagem inicial, como qualquer outro paciente. Assim como lá na área remota você fazia o MART, chegou na sala de emergência, igual. Não interessa se é picada de cobra, o que é? É a abordagem inicial. Então, eu vou fazer o ABC, vou ver se esse paciente precisa de oxigênio, vou monitorizar, colocar ele numa sala de emergência, vou pegar um acesso venoso e vou ficar muito atento para 2 coisas: choque anafilático, por reação à picada, e insuficiência respiratória. Assim como eu fico atento também com choque anafilático pelo soro antiveneno que vocês vão ver mais para frente. Agora, informações importantes, estatísticas. 1. Isso já ajuda muito na sua prática. Jararaca é a que mais ataca. A jararaca é o acidente mais comum no Brasil. Então, 90% dos acidentes são por jararaca, são por botrops. Então, se você precisar chutar qual foi a... Assim, com base em mais nada, qual foi a picada daquele paciente, chute jararaca. Você vai acertar em 90% das vezes. Em prevalência, crotalo 7,7, laqueses 1,4 e micruros. Então, jararaca é que mais tem acidentes em número. Agora, qual é que mais mata? É a cascavel. Então, a cascavel proporcionalmente mata mais. Principalmente porque ela faz uma insuficiência renal, faz mioglobinuria, e por complicações dessa insuficiência renal, esse paciente tem uma morbidade, uma letalidade maior. Então, vejam aí, Crotalus 1,8. Tem algumas séries que a mortalidade é menor. Esse é um dado um pouco mais antigo. Dados mais recentes mostram ainda a cascavel em primeiro lugar, mas com uma letalidade um pouco melhor, conforme a gente foi avançando no nosso cuidado intensivo desses pacientes. Agora, beleza. Eu sei quem é quem mata mais, quem tem mais acidentes, mas como é que eu sei qual foi a cobra culpada? Aquele paciente chega falando que foi picado por uma cobra. Como que faz isso? Como que eu sei qual cobra que é? Tem 2 formas de fazer isso. Tem o método Richard Rasmussen, que acho que vocês conhecem, e tem o método médico. Eu vou ensinar os 2 para vocês. Primeiro, o método médico, que é o que faz mais sentido para a gente. A gente é médico, a gente não é biólogo. A gente não foi treinado para pegar um animal e identificar qual que é a família, qual que é o gênero daquele bicho. Então, vamos focar no que a gente sabe. Então, identificação clínica. Primeiro, você vai separar em 2 grupos, 2 grandes grupos. Os grupos que têm muito sintoma local, que são esses aí em roxo, rosa, e aqueles grupos que quase não têm sintoma local, que são os grupos aí no slide em vermelho. Se tiver muita resposta inflamatória no local, tiver já um efeito hemorrágico, tanto local quanto sistêmico, um efeito procoagulante, você vai pensar em 2 cobras diferentes. Se você tem esse paciente que tem muito sintoma local e você ainda tem, além desses sintomas locais, muitos sintomas vagais, o que é isso? Hipotensão, bradicardia, dor abdominal,
sintomas que podem indicar estimulação vagal, aumento do tônus parasimpático. Esse paciente pode ser um acidente laquético, se você tiver epidemiologicamente adequado a esse acidente, né? Então, laquético tem na Amazônia e na Mata Atlântica. Se for nesses dois locais e tiver uma lesão local muito intensa, mais efeito vagal, é laquético. Agora, vamos supor que só tenha lesão local. Não tem nada muito sistêmico, só dor e muita lesão local. Aí eu vou pensar em botrópico. O botrópico tem no Brasil todo. Agora, não, o membro do paciente está ok, e então eu vou ver só os outros dois tipos. O membro do paciente tem só uma eritema, tem um pouquinho de dor, um pouquinho de parestesia, eu vou pensar nesses outros dois tipos. Aí eu vou dividir em dois lados. Se eu tenho um efeito miotóxico e procoagulante, como é que eu vou saber isso? O paciente vai começar a fazer xixi mais escuro, vai começar a fazer um xixi cor de Coca-Cola, aquele xixi com mioglobina, com mioglobinuria. Esse paciente eu vou pensar em acidente crotálico. Agora, se o paciente tem uma parestesia, tem uma dorzinha ali na mão ou no pé, e não tem mais nada, só isso, ele está progredindo rápido com uma insuficiência respiratória, progredindo com uma fraqueza muscular, aí eu vou pensar em soro elapídico. Agora eu estou falando para vocês, botrópico, laquético, elapídico, eu tenho certeza que tem gente aí que está falando, meu Deus, que é o quê? O que é elapídico, o que é laquético? A minha função hoje é falar para vocês de uma forma definitiva qual que é qual, para vocês não esquecerem nunca mais na vida ao longo da faculdade. E acreditem que isso ajuda na vida toda. Tipo, na prova de residência, ajuda na vida toda. Porque isso a gente esquece muito fácil. Primeiro, então, mnemônicos. Assim, podem rir, é ridículo sim, mas eu prometo que vocês vão decorar. Então, primeiro, botrópico, jararaca. Como que a gente relaciona esses dois? Botrópico, jararaca é o mais comum, é o mais famoso. É o mais famoso dos acidentes, né? Você viu que é 90%. Então, jararaca e botrópicos. JB, quem que é JB famoso? Justin Bieber, Jack Bauer, Jason Bourne, enfim, encontrem o famoso que vocês mais gostam aí, mas lembrem que o famoso é jararaca e botrópico, J e o V. Beleza. Vai ficar pior, prometo que as formas de decorar vão ficar piores. Acidente crotálico. Crotálico cascavel. Ao invés de pensar crotálico, pensa crostálico. Que aí você vai juntar crosta com casca. Então, crosta é mais ou menos igual a uma casca, né? Cascavel. Então, acidente crostálico, você vai pensar em cascavel. Tá ajudando, não? Mais ou menos? Acidente laquético. Laquético eu vou pensar. Ao invés de falar laquético, eu vou falar lacútico. Por quê? Lacútico surucucu. Para eu lembrar que os acidentes lacúticos são causados pela surucucu. E último, eu prometo que vocês vão decorar isso no final dessa aula. Coral. Quem que gosta de coral? Quem que é a pessoa que gosta de coral? É o Whoopi Goldberg. É a noviça rebelde, sei lá. É ela. Quem gosta de coral é ela. Elapídico é a coral. Basicamente isso. A única que tem um segundo nome é a coral, que também tem o nome de micruros. Mas então vocês vão saber que a coral, que é aquela com os anéis, é a única que tem um segundo nome, micruros. Um slide para vocês tirarem um print aí, para tentarem decorar isso depois. Prometo que é a forma mais fácil que vocês vão conseguir de decorar os nomes dessas cobras. Então vamos falar sobre cada uma delas. Voltando então. Botrópico, laquético, crotálico e elapídico. Alguma dúvida até agora, galera? Se quiserem interromper, perguntar alguma coisa, senão a gente deixa para o final. E o método Richard? Então, beleza. Trouxeram a cobra pra gente. Mataram, trouxeram no saquinho e entregaram lá na nossa mesa. Primeiro passo é ver se essa cobra está realmente morta. Porque tem relatos de pacientes que levaram a cobra para pronto-socorro viva e chegou lá, ela picou outra pessoa. Então, a gente tem que ter certeza que a cobra está morta. Segundo passo, fosseta loreal. Quem já ouviu falar de fosseta loreal? A gente sempre fala, né? Cobra peçonhenta tem fosseta loreal, a não ser a coral. Então, se ela não tem fosseta loreal, ou ela é a coral, ou ela não é peçonhenta. Então, se ela tiver anel colorido em todo o corpo, tanto faz, preto, branco, vermelho, amarelo, se ela tiver anel colorido e não tem fosseta loreal, é uma coral.
Se ela não tem esses anéis, é só uma cobra sem fosseta loreal, ela não é uma cobra peçonhenta. Agora, se tem a fosseta loreal, aquela abertura lateral aqui da cobra, se ela tem, aí você vai ver a cauda desse animal. Se for cauda lisa, é jararaca. Se for cauda com escamas arrepiadas, a gente vai pensar em laqueses. Então, laqueses, surucucu. Se essa cauda ela tem um chocalho, você vai pensar no gênero Crotalus. Então, essa é mais uma forma de identificar pela cobra e não pela clínica do doente. Mas, como eu falei para vocês, eu não marquei X em biologia, eu não gosto de biologia, então vamos falar de medicina. De novo, ABC. O paciente chega na sala de emergência, é o ABC. Antes de fazer o soro nesse paciente, porque o tratamento no final vai ser o soro, né? É o principal tratamento. Então, eu tenho que tirar ele rápido de onde ele está e levar para o hospital para fazer o soro. Então, antes de fazer o soro, eu posso fazer algumas pré-medicações e eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso. Depois das pré-medicações, o soro antiveneno. Depois disso, a vacina para tétano. E o antibiótico, você vai ter que pesar se esse paciente ele parece estar infectado ou não. Botrópico chega a cerca de 15% infectam. Então, você tem que ter um índice de suspeição, uma suspeita muito grande nesse membro do doente, para ter certeza que ele não está infectado. O que você vai pedir de exame inicial? Creatinina, porque a gente já falou que tem alguns acidentes que tem insuficiência renal. Então, eu faço creatinina, tempo de coagulação, que é o TP e TPA, os eletrólitos, troponina, hemograma, fibrinogênio, para ver CIVD, principalmente, para servir de marcador de CIVD. E urina 1, basicamente, para a gente ver se tem mioglobinúria nesse doente também. Passando uma por uma, então. Jararaca, qual que é? Acidente botrópico. Botrópico jararaca. É o Justin Bieber, lembram deles. Qual que é o habitat natural desse bicho? É no mato ou em campos cultivados. E aonde que ele vive? Ali embaixo são vários tipos de botrópicos e aonde cada uma delas vive. Então, basicamente, é no Brasil inteiro, né? Ela é um animal longilíneo, tem manchas triangulares escuras e uma faixa preta depois do olho. É basicamente uma cobra, porque essa para mim é uma definição de qualquer cobra que eu vejo em qualquer lugar. Então, esqueçam essas definições que não vão servir para vocês. Foquem no que é importante. Jararaca é o mais comum, faz muito efeito local, faz pouco efeito sistêmico. É isso que vocês precisam saber. E qualquer lugar do Brasil tem jararaca, é o mais comum de longe. Quais são os sintomas locais, então, desse animal? Pápula, eritema, dor, edema, é muito sintoma local. Está fazendo uma necrose, você tem uma proteólise. Então, você está tendo lesão necrótica daquele local que o paciente foi picado. Então, é muito sintoma. O paciente está com muita dor, ele chega chorando de dor para você. Sistêmico tem menos sintoma. Quando tem sintoma sistêmico, é muito mais sintoma hemorrágico. Porque lembra que o veneno da jararaca ele é procoagulante. Então, ele começa a consumir os fatores de coagulação e depois o paciente começa a sangrar. Sangrar de várias formas possíveis, aí, quimose, hemoptise, hematema, hematura, epistaxe, ele vai sangrar. Qual que é o tratamento? É o soro antibotrópico. Existem soros combinados, então existe o soro antibotrópico crotálico e o antibotrópico laquético também. Na ausência de um botrópico específico, você pode usar os outros dois, ou na dúvida de qual cobra que foi que picou esse paciente, você também pode usar um dos outros dois, de acordo com a epidemiologia e do local que você está tratando. Cascavel. Então, lembre de novo, crotálico, cascavel. Regiões abertas, campos ou cerrados. Então, aí nesse mapa, vocês estão vendo onde é mais comum que tenha acidente com cascavel. Mas você pode ter acidente no Brasil todo. Qualquer lugar do país tem cascavel também. Os comportamentos dela são muito mais de defesa. Então, quando você chega próximo, você vai ver ela toda enrolada, com o chocalho balançando e olhando para você. Esse é o comportamento de defesa dela. Se você se aproximar, ela dá um bote, sim. Então, ouviu aquele barulho, se o paciente relatou que ouviu um barulho de chocalho, você vai pensar em cascavel. Quais são os sintomas? Sintomas locais são muito poucos. Tem dor, tem eritema, tem edema? Tem, mas é pouco. Então, imagine que na cascavel, quando tem um barulho de chocalho, você vai ver pouquíssima coisa local. Agora, o problema é, qual que é o problema da cascavel? É a mioglobinúria, é a insuficiência renal. Esse paciente faz insuficiência renal por acúmulo de mioglobina ali nos túbulos renais desse paciente. Além disso, ele tem aquela face miastênica. Ele começa a cair a pálpebra,
começa a ficar fraco, começa a ficar com fraqueza muscular. Então, muitas vezes, esse paciente é confundido com um bêbado. Ele chega para você rebaixado, com aquele olho meio caído, você acha que ele está bêbado. Aconteceu assim, inúmeras vezes já. Tem diversos relatos aqui em Botucatu, próximo da gente mesmo, de paciente que chegou, todo mundo achou que estava bêbado, daqui a pouco foram ver a urina do paciente, estava totalmente concentrada e foram procurar e tinha sido picado por uma cascavel. Então tem que pensar nisso. E o soro é o anticrotálico ou o antibotrópico crotálico, se você tiver na dúvida entre jararaca e cascavel. Agora a surucucu. Primeiro de tudo, importante, só tem surucucu na Mata Atlântica ou na Floresta Amazônica. Não vai ter surucucu em outro lugar. Esses são os locais que elas vivem. Surucucus são grandes, tipo, grande 2,5 metros, 3 metros. E o bote da surucucu, ele chega até 2/3 do tamanho do corpo. Então imagina que um animal de 3 metros pode ter um bote de 2 metros. Então você pode estar a 2 metros do bicho e ele vai lá e dá o bote e te pega. Então é um animal que ataca, é um animal mais agressivo. Essa é a surucucu, aí para vocês na foto. Lembrem que ela só está na Amazônia ou em Mata Atlântica. E os sintomas locais são muito intensos também. Assim como na jararaca, lembrem, os sintomas locais são muito intensos. Esse paciente chega com muita dor, já necrose no local da picada, muitas vezes hemorragia no local da picada, porque você vai ver que a surucucu também faz fenômeno hemorrágico por coagulação vascular disseminada também. Mas ele tem mais alguma coisa. A surucucu parece uma picada de jararaca, só que com mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? Atividade vagal, principalmente. Então, o paciente pode ter hipotensão, bradicardia, dor abdominal, cólica, tudo por efeito vagal, aumento do tônus vagal desse paciente. O tratamento soro antilaquético ou antibotrópico laquético, que é aquele combinado. E a coral? A coral é diferente, né? Ela é a única diferentona aí. Então, a coral ela vive mais em campo e cerrado, mas, de novo, o Brasil todo. A única que não tem no Brasil todo é a surucucu, que é mais Amazônia e Mata Atlântica. O resto tem no Brasil todo. Qual que é a característica da coral? Tem anéis pretos, vermelhos e brancos. Às vezes tem anel preto, vermelho, branco e amarelo. Ou preto, vermelho e amarelo sem branco. Principalmente na Amazônia tem muito desses pacientes, desse tipo de animal. Que ao invés do branco ele tem um amarelo. O que eu preciso saber? Que os sintomas locais são muito frustros. Porque lembrem que as presas das outras cobras são muito grandes. Elas abrem a boca e conseguem prender no membro do paciente. A coral tem um dentinho de nada ali atrás da boca. Então, ou ela mordeu o dedo, ou ela mordeu o dedo do pé. Se você tiver de bota, você não vai ser picado por uma coral. Porque a boca dela é muito pequenininha. Ela dá uma mordidinha e solta. Se tiver uma calça bem grossa, ela também não transfixa a calça. Então, a coral ela tem um dentinho muito pequenininho. O que você tem que saber? Nada de sintoma local quase, no máximo uma dorzinha, uma parestesia. E os sintomas sistêmicos começam muito rápido. Então o paciente foi picado agora há pouco, lá na cachoeira, sei lá onde ele estava. Assim que ele foi picado, trouxeram ele para o hospital, só que demorou 3 horas de transporte. Esse paciente chega já com sinal de fraqueza muscular. Então já chega com face miastênica, com fraqueza no corpo. Por que isso? Porque a absorção do veneno ela é muito rápida. Então, você tem uma absorção e você começa a ter esse efeito pré-sináptico muito rápido. O que é o efeito pré-sináptico do veneno? Ele compete com a acetilcolina. Então, o veneno compete como se fosse um curário, como se esse paciente tivesse bloqueado. Aí, vocês vão entender também no tratamento depois que a neostigmina pode fazer com que a acetilcolina fique mais tempo ali na placa motora e consiga reverter um pouco desse efeito. E ele tem um efeito pós-sináptico também, que ele bloqueia a liberação. Então, além de competir, ele ainda bloqueia com a liberação da acetilcolina. Por isso que a gente tem essa face miastênica, essa paralisia de musculatura respiratória. Você tem essa dificuldade para deglutir. Tem um relato dos pacientes que ficam salivando muito, porque eles não conseguem deglutir. Começa a acumular muita secreção. E, óbvio, ele vai chegar já carregado para você, porque ele não vai ter força para ter chegado andando até lá. Você pode usar a atropina para reverter os efeitos parasimpáticos e a neostigmina para reverter esses efeitos na placa motora. O soro é o único soro que a gente vai ter só o antilapídico. É um soro muito específico dessa serpente.
E o soro antiveneno, o que a gente faz? Como que a gente faz o soro antiveneno? Tem duas coisas que favorecem a diminuição de efeitos graves quando você faz o soro. Uma delas tem comprovação científica, a gente tem um nível de evidência um pouco melhor, que é a adrenalina. A gente vai fazer 0,25, que seria um quarto da ampola, subcutânea. Tem um estudo, se não me engano, de Sri Lanka, que fez um trial mostrando que diminuiu o efeito adverso nesses pacientes que receberam adrenalina antes. Agora, antihistamínico e corticoide, ninguém sabe. Tem muitos estudos contraditórios um com o outro, então a gente não tem uma evidência robusta para indicar para todo mundo. Na verdade, na prática, todo mundo faz, porque é uma intervenção de baixa morbidade para o doente. Então, no máximo, não vai fazer nada. Então, a maioria das pessoas acaba fazendo. E você não dilui o soro antiveneno, aplica IV e faz a administração em 10 a 30 minutos. Por que tem que fazer uma administração mais lenta? Porque quanto mais rápido você faz, maior é o risco de você fazer efeito adverso. Então, efeito de náusea, vômito, efeito de mal-estar no paciente que pode ser confundido com reação alérgica. Então, a gente faz uma administração um pouco mais lenta. E o paciente tem que estar monitorizado, justamente pelo risco dele fazer alguma reação. Além disso, existe um número diferente de ampolas que eu vou usar para cada tipo de acidente e para cada tipo de serpente. Eu não vou colocar isso para vocês, porque isso eu nem sei de cabeça. A gente nunca sabe de cabeça. Então, sempre que você tem um acidente, você tem que consultar o Butantan, consultar algum centro de referência para você saber quantas ampolas você vai ter que fazer nesse doente. E se o seu serviço já for um serviço de referência, você vai ter uma grade ali de quanto você vai ter que fazer para cada classificação de gravidade. Então, decorar a quantidade de ampolas que a gente tem que fazer é o que menos importa nessa aula. E enquanto eu estou fazendo a infusão do antiveneno, se esse paciente começa a passar mal, náusea, vômito, o que eu faço? Eu interrompo, trato o sintoma do doente, espero ele melhorar e eu reinicio. Só que eu reinicio numa velocidade um pouco menor agora. Agora, se o paciente fez hipotensão ou se ele fez broncoespasmo, eu interpreto como uma reação anafilática e eu não vou fazer o antiveneno de novo. Eu interrompo e esse paciente não faz. Resumindo, então, o que a gente precisa fazer para acidente com serpentes. Eu preciso, classificar o tipo de acidente. Então, eu vejo o tipo da cobra e, de acordo com cada um, eu vou classificar se é leve, moderado ou grave, mas isso vai ser sua referência que vai dizer. Suporte clínico é o mais importante, então eu vou dar suporte, tanto suporte dialítico, por exemplo, para um paciente que fez um acidente escrotário, que evoluiu com insuficiência renal aguda, ou intubação, VNI, suporte de oxigênio para aquele paciente com uma picada de coral, ou, por exemplo, antibiótico para o paciente que fez uma picada com jararaca, controle de dor, bloqueio local regional para controlar os sintomas desse paciente. Então, é muito mais suporte clínico do que a terapia específica. Terapia específica você vai fazer logo que ele chegar. Depois disso, acaba virando só suporte clínico mesmo. E não atrasar o soro. Não fica inventando moda no pré-hospitalar. O paciente foi picado lá na cachoeira, não inventa moda. Transporta o paciente o mais rápido possível. Tem uma máxima na medicina de área remota que é assim: qual que é o principal cristalóide qual é o principal líquido para o paciente com acidente ofídico? O principal líquido é o diesel, é a gasolina que você vai usar para levar o paciente para o hospital. A ideia tem que levar rápido. O paciente precisa do soro rápido. E, número 4, o mediciner não é biólogo. Então, a gente esquece as classificações, o formato da escama, enfim, é uma coisa muito específica que não é da nossa área. Foca no que é importante, foca no que você tem que fazer com o paciente, como identificar o paciente, identificar o acidente pela cobra específica, pela clínica e não pela cobra em si, enfim. Aprenda a fazer o que você precisa fazer na medicina de emergência. Essa aula eu vou encerrar com uma dica, que é uma dica cultural para vocês, é um curta-metragem gratuito que vocês podem assistir, que está nesse QR Code, vocês podem escanear, enfim, dar uma olhada, tira um print para escanear depois. E eu finalizo com essa frase, que para mim representa muito o que é medicina de emergência. Você combinar a sua profissão com a sua paixão. Então, a área remota é justamente isso, você combinar aquela sua vontade de ir para o meio do mato, de escalar e de surfar, sei lá, e fazer alguma coisa outdoor,
com o nosso trabalho, que é ser médico, né? É aliviar a dor do paciente, aliviar o desconforto, enfim. Eu deixo para vocês, então, aí o meu Instagram, tanto da Omni quanto o meu pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aí para mim, perguntem, abram o áudio, perguntem para mim, ou joguem aí no chat, se vocês tiverem muita vergonha de falar. Mas eu vou abrir para perguntas agora. Tanto perguntas aí sobre a aula, quanto perguntas até da nossa liga, da nossa especialidade. Beleza? Obrigado, galera. Muito obrigada, doutor Diego. Queria primeiro te agradecer pela aula incrível. A gente teve essa aula no segundo semestre, mas confesso que eu não sabia absolutamente nada. A gente tem uma pergunta da Giovana Ferro, e ela perguntou se o uso de expansores de volume é indicado em acidentes ofídicos. Como que a gente vai usar? Aquele paciente que tem com tônus vagal aumentado, uma parte do tratamento desse paciente pode ser sim fusão de cristalóide. Eu posso expandir esse doente para isso. Ou, por exemplo, aquele paciente com muita mioglobinuria. Eu vou ter que forçar uma diurese no doente para fazer com que clareie essa mioglobina. Porque o problema da mioglobina é que ela fica travada ali nos túbulos desse paciente. Então, eu preciso diluir para ela ir saindo aos poucos. Então, nessas duas situações, eu faria soro, sim, ou Ringer, ou soro fisiológico, enfim. São as situações que a gente mais teria indicação para isso. Ela perguntou também se sobre os antihistamínicos se tem alguma preferência para H1 ou H2. Então, o que a gente tem hoje como primeira escolha para anafilaxia é o Benadryl, que é a dexclorfenidramina. Então, a gente acaba usando, a difenidramina. A gente acaba usando ela para isso também. Como eu falei, não tem muita evidência de que nenhuma das duas funcione. Mas como a gente tem evidência que ela funciona, pelo menos para anafilaxia, então a gente usa a difenidramina também para esses doentes. A gente acaba não fazendo ranitidina, porque é muito mais manifestação do sistema, é muito mais manifestação, tem pouca manifestação cutânea e muito mais manifestação em outros órgãos. A gente acaba fazendo ranitidina quando tem manifestação cutânea, que até 10% dos receptores cutâneos respondem à ranitidina, até 10% são H2. Certo. Os outros comentários no chat são só elogios, doutor Diego. Se quiser entrar depois para ver. Galera, eu sei que são ridículas aquelas formas de decorar, mas eu juro para vocês que funciona. Juro que Não, imagina. a gente Realmente funciona muito. Para vocês. Ô, doutor Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Em questão a esses soros, como que é a disponibilidade nos hospitais? Então, depende de onde é o seu centro de referência para acidente ofídico. Por exemplo, aqui em Mogi, que é onde eu moro, o hospital referência é o Luzia, que é onde eu fiz meu internato. Em São Paulo, a nossa referência é o Butantan. Então, quando a gente pega acidente ofídico lá no HC, por exemplo, o soro vem lá do Butantan até o HC, assim, de moto, com motoboy rapidinho, chega em 20 minutos, mas cada local tem um centro de referência, porque tem um armazenamento muito específico, tem que deixar em geladeira, tem um cuidado muito específico para ele. Então, regionalizado, assim, sempre tem uma referência. Então, sempre que você for fazer um plantão em algum lugar, você precisa saber qual é a sua referência para isso. No geral, você liga, passa o caso para a pessoa que está lá, pode ser médico ou não, às vezes é farmacêutico, às vezes é enfermeiro, e você passa o caso para a pessoa, classifica o acidente. Como eu falei, não é tão importante você decorar quantas ampolas você tem que fazer, porque isso, primeiro, que muda toda hora, e segundo, que se você não estiver trabalhando num centro de referência, você vai pegar muito pouco para você confiar na sua memória. Então, não confie na sua memória, você vai ter que checar. Liga para eles, você vai classificar, você vai falar como é o quadro clínico, né? Então, por exemplo, tem só sintoma local, tem sintoma sistêmico, está fazendo hipotensão, aí você vai classificar a gravidade e, de acordo com a gravidade, ele vai liberar a quantidade de ampolas para você. E se for no seu próprio hospital, o farmacêutico vai liberar, e você prescreve específico. Entendi. A gente tem mais uma dúvida aqui do Pedro. Como devemos prosseguir caso o paciente venha desenvolver alguma reação ao soro e não seja possível continuar a administração do mesmo? Aí é suporte clínico. Qual que é a ideia do soro? O soro ele tem que encontrar com o veneno,
e inativar ele, né? Então, eu vou fazendo... A ideia do soro ser precoce é justamente essa. Eu inativar a maior quantidade de veneno possível para esse veneno não fazer o efeito venenoso, digamos assim, no paciente. Então, quando eu não consigo fazer isso, o veneno vai continuar recirculando e fazendo lesão. Então, eu sei que esse paciente vai ter lesão por isso, e o que eu tenho que fazer é eu prever qual vai ser a evolução desse doente. Então, eu continuo fazendo suporte clínico, mas eu sei que provavelmente esse paciente vai evoluir pior que os outros. Provavelmente, se for jararaca, surucucu, vai ter mais efeito local, vai ter mais hemorragia, vai ter mais trombose. Enfim, você sabe que você espera um efeito mais intenso do veneno do paciente. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentre os pacientes que evoluem a óbito por picada de cascavel, quanto tempo mais ou menos eles demoram desde que são picados até o momento que chocam ou que param? Então, assim, ao longo dos primeiros dias, assim, 2, 3 dias, porque você acaba evoluindo com piora da função renal progressiva, né? Então, você tem um início de piora, progredindo, esse paciente acaba morrendo por complicações da internação. Então, você tem aquele óbito nos primeiros dias por insuficiência respiratória, por falência motora mesmo, só que ao longo dos dias você acaba tendo complicações de internação. Por exemplo, faz uma insuficiência renal, aí vai para diálise, aí fica internado no UTI, aí pega uma pneumonia nosocomial, aí piora, e acaba morrendo durante a internação. Então, é meio que esses dois tipos de paciente. O que morrem logo agora por efeito de comprometimento de musculatura e o que morre depois por efeito renal. Obrigado. Ô, doutor Diego, Diga. teve aquele caso da Nádia, aí, tipo, eu lembro que acho que o soro não tinha no lugar, não é? Aí ele precisa ser importado. Como que eles fizeram para deixar o paciente estável até o soro chegar? A menina que caiu a cobra na cabeça dela, é isso? Tomou várias picadas? Foi essa, não? Qual foi esse acidente? Acho que era o traficante, aquele estudante bom, que tinha uma Nádia. Isso. Tá, aquele de Brasília, não foi? Isso, aí o soro precisa ser importado, não foi? E aí, Então, como que eles deixaram o paciente estável até o soro chegar? na verdade, esse soro foi importado assim, foi importado de São Paulo, se eu não me engano. Porque porque aqui no Butantã tem várias outras cobras peçonhentas que não são essas 4 que eu falei para vocês. Porque são cobras apreendidas de traficante, apreendidas ou só para pesquisa. Então, eles manipulam essas cobras e durante a manipulação pode ter acidente. Então, para isso, eles têm que fazer o soro contra esse veneno também. Então, por isso que eles tinham aqui no Butantã. Então, quando você tem qualquer acidente para animal diferente, assim, acaba vindo do Butantã ou de algum outro centro de estudo de animal peçonhento no Brasil. Enquanto isso, você tem que fazer só suporte clínico. É a mesma coisa de que você tivesse que interromper. Eu vou dar um exemplo que eu peguei na Amazônia, por exemplo. Era uma paciente que tinha 15 anos, foi picado por uma coral. Ele demorou 3 dias para chegar no hospital. Então, quando ele chegou, já estava muito tarde. E depois, além de ter demorado 3 dias para chegar, porque, enfim, ele morava muito longe, eles estavam tentando uma pagelança antes de levar para o hospital. Quando ele chegou, ele já estava, assim, franca insuficiência respiratória, foi entubado. E, além disso, a gente demorava 1 semana para chegar o soro anticoral lá de Manaus. Então, é muito tempo, assim. O soro anticoral chegou depois de 1 semana, o paciente já tinha morrido faz tempo. Então, enquanto isso, é só suporte clínico. E no final das contas, o que mais salva esses pacientes é um suporte clínico bom, porque muitos desses pacientes vão morrer por infecção secundária, vão morrer por infecção hospitalar, por um catéter central que foi passado e infectou. Então, o cuidado intensivo talvez seja tão importante quanto a gente ter um soro disponível ali naquele momento. Então, é muito isso, a gente pesar as duas coisas, né? E a gente trabalha com o que a gente tem na mão. Se eu vou demorar muito tempo para ter o soro, eu vou acabar tendo que segurar esse paciente enquanto isso, daquele jeito, enquanto o soro não chega. E assim, o soro não é milagroso também, né? O que já teve de lesão, continua tendo. O que já teve de necrose, já foi. O que teve de músculo lesionado, já foi. Então pode ser que, por exemplo, um acidente em cascavel chegue depois do soro,
esse paciente já está com uma hemoglobina lá em cima, já está fazendo lesão renal, e talvez nem adiante tanto assim. Então, são dois caminhos que a gente segue junto, mas a gente nem sempre a gente conta com o soro. Muito obrigado. Doutor, temos aqui mais algumas dúvidas. Diga. A Maria Fernanda perguntou se você poderia explicar de novo o motivo do acesso venoso calibroso. Tá. Paciente grave, a gente sempre prefere um acesso venoso calibroso, principalmente pela velocidade de infusão que a gente consegue ter por ele. Por exemplo, esse paciente que chega hipotenso. Imagina um paciente que ele é picado por uma surucucu, chega uma PA 7,3 com um pulso de 40. Você sabe que você vai ter que entrar com soro, droga vasoativa. Então, você ter um acesso calibroso te permite fazer infusões rápidas de soro. Porque vocês lembram da física, que quanto menor a distância desse tubo e o maior o calibre dele, maior é o fluxo que eu consigo passar por ele. Então, essa é a ideia do catéter calibroso. Calibroso a gente considera a partir de um gel com 18 ali, que é assim, 18 gauge, né, que é a espessura, a grossura desse acesso. Mas, no geral, o paciente grave a gente sempre pede 2. Um outro motivo para isso é que se você faz só um, na hora que você perde esse acesso, você vai ter uma correria toda para buscar mais um. Então, um é meio que de backup para você ter se você perder o outro. Aí, se você perde o outro, você consegue mais um enquanto você está com um aqui. Mas a ideia é manter sempre 2. O Lucas Martuccelli perguntou se existem outros acidentes com ofídicos no Brasil que ocorrem com cobras nativas, mas que não há soro específico para as mesmas. Não, o que a gente tem no Brasil de cobra nativa são essas 4, peçonhentas, né? São essas 4. O que tem são variações desses 4 famílias, gêneros, sei lá, desses 4 tipos de cobra. Então, tem variações que, assim, tem cobra que muda a cor, tem cobra que muda o comportamento, mas, no final das contas, a gente só tem esses 4 tipos. O que tem, de vez em quando, são essas cobras importadas. E o que tem também, às vezes, é paciente que é picado por cobra que não é peçonhenta e vai para o hospital. Então, às vezes, ele é picado por uma cobra X e você admite ele no hospital, você vê que tem a lesão, mas você vai acompanhando esse